Boa tarde a todos. Hoje nós faremos uma live no modelo mais informal, conversar um pouco sobre como o cidadão pode fazer contestação ou um novo cadastro para solicitar o seu auxílio emergencial. Também falaremos novidades sobre quem pode se cadastrar no app Auxílio Emergencial e, por fim, trazer um pouco dos resultados e como é que funciona um outro programa de auxílio que é destinado aos trabalhadores, que se chama BEM. Os números um pouco de hoje, né? Hoje, com satisfação, que a Caixa abre 2.213 agências, foram abertas e deram atendimento à população das 8 horas ao meio-dia. E hoje nós abrimos para saque em espécie daqueles que já receberam a segunda parcela em crédito nas suas poupanças digitais. E eles tiveram hoje, aqueles nascidos em janeiro, a possibilidade de sacar nas nossas agências, nas lotéricas e no Caixa Aqui. São aproximadamente 2,6 milhões de pessoas, então, que tiveram acesso à segunda parcela do benefício. Ontem, nós completamos o pagamento de 50 milhões de pessoas na parcela 2 do auxílio emergencial e a parcela 1, que também fechamos na semana passada, na terça-feira, 8,3 milhões que ainda estavam recebendo a parcela 1, que são aqueles que se inscreveram e que foram aprovados ainda em abril. Então, vamos começar falando um pouco mais sobre o processo aí de contestação e de novo cadastramento. Eu peço, por favor, se puder colocar a apresentação. Isso, pode passar, por favor. Bom, é importante destacar qual é o papel da Caixa nesse processo, nesse programa Auxílio Emergencial. A Caixa tem 2 papéis importantes. Um é de ser agente pagador. Com isso, nós temos a obrigação de fazer o pagamento das parcelas do auxílio emergencial àqueles cidadãos que tiveram o seu cadastro aprovado pela Dataprev, que faz a análise de elegibilidade conforme os critérios da lei, e também foram homologados pelo Ministério da Cidadania, que é o gestor desse programa, que é o gestor dessa política pública. E um outro papel que a Caixa tem, também muito importante, foi de desenvolver, conforme encomenda do Ministério da Cidadania, um app para permitir o cadastro daquelas pessoas que não estavam no cadastro único do governo federal. Então, foi disponibilizado pela Caixa esse app, mas que ele é todo especificado, né, segue as regras estabelecidas pelo Ministério da Cidadania. Então, esses são os 2 papéis da Caixa. Pode passar, por favor? Então, nesse contexto de novas solicitações e contestação, quando ele é feito, né? Primeiro, ele é destinado para aquele cidadão que teve o seu cadastro ou considerado inconclusivo ou não aprovado. Então, ele tem essa possibilidade de fazer uma nova solicitação ou de uma contestação. Então, só para deixar bem claro que quem analisa, como eu comentei, é a Dataprev. Então, o aplicativo, quando apresenta a mensagem, por exemplo, de que a pessoa não foi aprovada, o motivo da não aprovação é dado pela Dataprev, inclusive a frase que aparece indicando o motivo é da Dataprev e do Ministério da Cidadania. Ok? Pode passar, por favor? Próxima tela. Bom, então, temos 2 possibilidades, como eu comentei. Uma é de fazer uma nova solicitação no aplicativo. Quando isso precisa ser feito? Quando o cidadão faz uma nova solicitação? Quando houver necessidade de corrigir alguma informação prestada no cadastro anterior. E quando ele faz uma contestação? Quando o seu cadastro não for aprovado e a partir do motivo que for apresentado no app, ele não concordar com esse motivo. Então, ele fará uma contestação desse motivo. Ok? Por favor, a próxima. Bom, quais são os motivos que permitem uma nova solicitação ou contestação? Os motivos que possibilitam isso é quando é apresentado o motivo de que o cidadão tem algum vínculo empregatício.
Então, ele pode fazer nova solicitação para corrigir alguma informação ou fazer contestação nesse caso. Outro, o óbito de um membro da família, depois de feito o primeiro cadastro. Então, ele tem a possibilidade de corrigir. Quando ele recebe, aparece a mensagem que ele recebe algum outro benefício, como seguro-desemprego, como seguro-defeso ou INSS. E também o motivo quando aparece a questão da renda, quando apontado que a renda familiar é superior a 3 salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa, por membro da família. Então, esses motivos que foram estabelecidos pelo Ministério da Cidadania, o aplicativo permite a nova solicitação ou contestação. Pode passar, por favor? E agora, como fazer isso? Aqui um passo a passo. Então, o cidadão tem que selecionar, entrar no app e selecionar a opção Acompanhe sua solicitação. Próxima tela, por favor. Ao clicar nesse Acompanhe sua solicitação, a primeira coisa que vai aparecer é a mesma tela que ele também, quando ele começou o seu cadastro, é a mesma tela que ele precisa confirmar as suas informações para prosseguir. Então, é o CPF, o nome, a data de nascimento e o nome da mãe. As informações como estão no site da Receita Federal. Pode passar. Quando ele confirma essas informações, ele tem acesso ao seu cadastro. E se ele receber essa mensagem de auxílio emergencial não aprovado, com um motivo ali especificado, que aqui no caso exemplificado na tela é que possui emprego formal, aí o cidadão, como esse é um motivo que permite contestação ou nova solicitação, aparecerão essas duas possibilidades na tela. Realizar nova solicitação ou contestar essa informação. E aí aqui que o cidadão precisa parar e pensar se ele precisa corrigir alguma informação que foi prestada, ele vai escolher a primeira opção de realizar nova solicitação. Caso contrário, as informações estão corretas, ele pode partir então para outra possibilidade, que é de contestar essa informação. Pode passar, por favor? Bom, caso escolha uma nova solicitação para corrigir alguma informação, ele vai continuar a fazer as mesmas telas como se fizesse um novo cadastro. É o preenchimento de dados como já feito na primeira vez. Pode passar, por favor? Aí, simplificadamente, ele vai passar pelas outras telas de cadastro, onde ele indica quais são os membros da família, qual é a renda, qual é o endereço, até se concluir o cadastro. E aí ele vai receber essa informação no aplicativo. Sua solicitação de auxílio emergencial está em análise, para ele aguardar para acompanhar o retorno da análise pela DataPrev. Esse acompanhamento pode ser feito pelo esse mesmo aplicativo, sempre naquele ícone Acompanhe sua solicitação. Então, aqui foi feito uma nova solicitação com correção dos seus dados. Trazendo um exemplo, nós vemos aqui que, na prática, quais são as informações que as pessoas erram, né, na hora de incluir. Uma questão que aparece é a questão do cadastro de famílias divergentes, que nós chamamos. Então, vamos supor que uma chefe de família, ela cadastra a sua família, coloca o seu filho, coloca as outras pessoas que residem na mesma casa, e depois ela faz esse cadastro, vai para a análise da DataPrev, e aí um outro membro da sua família, que também quer receber o auxílio emergencial, se cadastra e não declara os mesmos membros da família. Quer dizer, ele precisa declarar os mesmos. Colocar por exemplo, a sua mãe, se é um filho que declara, colocar o seu irmão, colocar a mesma família. Então, esse é um problema que dá muito erro de cadastro, tá? Bom, contestação, né? A contestação, se não tiver nenhum erro, a pessoa pode partir, então, para buscar uma contestação daquele motivo que foi apresentado para não aprovação. Então, quando ela discorda do motivo apresentado. Então, seleciona a opção contestação. O aplicativo vai perguntar se a pessoa está certa disso, ela faz um alerta, e principalmente para alertar que a contestação só pode ser feita uma única vez. Então, a pessoa tem que parar, pensar realmente, ela vai contestar e fazer essa contestação consciente, com a consciência que ela só pode fazer uma única vez. Então, aparece a tela para confirmar,
Pode passar. Ela, confirmando, aparece uma tela novamente com motivo ou motivos, pode ter mais de um motivo apresentado para não aprovação do auxílio, e caso ela deseje continuar, ela seleciona o botão de continuar. Então, tem 2 vezes que o aplicativo pergunta se a pessoa está ciente que quer fazer a contestação e se ela concorda com esse processo. Pode passar. E aí tem uma tela com uma declaração sobre a veracidade das informações prestadas, que a pessoa precisa marcar ali que ela não se enquadra na condição dada ali como motivo e que ela quer realmente contestar. Então, ela faz essa declaração e aí continua. Pode passar, por favor. Bom, aí recebe essa tela que finalizou o seu pedido de contestação e pede para acompanhar o retorno da DataPrev pelo mesmo aplicativo. Tá? Então, assim, é o fluxo de contestação e o fluxo de uma nova solicitação. Pode passar, por favor? Bom, uma outra importante mensagem que a pessoa pode receber é a questão dos seus dados serem inconclusivos. Então, quando que isso acontece, né? Quando o cidadão entra também no app e coloca acompanhe sua solicitação, pode passar, por favor, e ele receber, ele sempre, para acompanhar, para ter qualquer informação sobre o seu cadastro, ele precisa preencher essas 4 informações básicas, como eu comentei, CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe, conforme ele fez no primeiro cadastro, que tem compatibilidade com o site da Receita Federal, com as informações da forma como elas estão lá. Aí ele prossegue. E o cidadão, pode passar, por favor, se ele receber, então, essa informação aqui, de dados inconclusivos. Quando ele receber essa mensagem, ou seja, a DataPrev não teve condições de analisar o seu cadastro, porque tem a possibilidade aí de um dado inconclusivo ou um dado incompatível com os cadastros que ela faz, os cadastros aí do governo, que ela faz de cruzamento para análise de elegibilidade do cidadão. Então, na tela aparecem os prováveis motivos do cadastro ter dado inconclusivo. E aí, por exemplo, a pessoa marcou que era chefe de família, mas não indicou nenhum outro membro da família. Então, para ser chefe de família, ela não pode ser sozinha, ela tem que ter outros membros. Então, isso aparece como cadastro inconclusivo. Outro exemplo que tem ocorrido bastante, ela não possui informação de sexo nos cadastros do governo federal, ou ela tem um cadastro que está com informação de sexo masculino e outro cadastro com sexo feminino, dando divergência entre os cadastros. Então, isso torna inconclusivo, porque a DataPrev não consegue analisar se a pessoa tem direito, por exemplo, a cota de 1.200, se ela for monoparental, do sexo feminino. Então, volta como inconclusivo para a pessoa declarar a informação do seu sexo. Outra questão é informar um dado incorreto de CPF ou data de nascimento de algum membro da família. Essa possibilidade hoje já não existe nas versões mais novas do aplicativo. Nós fomos evoluindo conforme as dificuldades apresentadas pelos cidadãos, e uma coisa que hoje existe é que quando a pessoa faz o seu cadastro e também faz o cadastro dos seus membros da família, o aplicativo busca na base da Receita e já vê se está compatível com a informação que está lá. Então, se a pessoa coloca o CPF incorreto, ela já não consegue cadastrar aquele membro da família. Isso foi uma forma da gente dar celeridade a esse processo, porque aí não tem, ela já na hora já tem a informação de que está cometendo algum equívoco ali de digitação e já tem a possibilidade de corrigir na hora. Então, assim, por isso que nós já tivemos 15 versões do aplicativo, porque a cada versão nós buscamos alguma forma de facilitar o cidadão nesse cadastro. Então, esses são os motivos aí mais comuns, e o outro que eu comentei é de ter incompatibilidade também entre a família declarada com a declaração de outro membro. Eles precisam ter compatibilidade entre as famílias, tá? Convergência entre as pessoas que estão declaradas dentro de uma mesma família. Pode passar, por favor? Bom, então, quando a pessoa receber essa mensagem de dados inconclusivos,
ela precisa selecionar a opção de realizar nova solicitação para corrigir essa questão ou complementar, né, para corrigir ou complementar o seu cadastro, para possibilitar que a Dataprev faça a análise de elegibilidade de uma forma correta, tá? Pode passar. E ela segue o fluxo, o mesmo fluxo de um novo cadastro, como eu apresentei aqui no início. Então, é o mesmo fluxo a partir daí, quando também tem a informação de dados inconclusivos. Pode passar. Finalizando o novo cadastro, completado, né, para questão de dados inclusivos, aparece a mesma tela de obrigado, a sua solicitação está novamente em análise. Pode passar. Bom, quem pode fazer esse processo aí de novo cadastro, ou de contestação, ou de correção da questão de inconclusivo? São as pessoas que se inscreveram pelo aplicativo e também as pessoas que estão no cadastro único, mesmo elas tendo recebido o benefício, né, sendo analisados de forma automática, porque quem é do cadastro único não precisou se inscrever no app, mas mesmo assim, ele consegue entrar no app, preencher as suas informações, colocar em acompanhe sua solicitação e também permite que ele realize nova solicitação ou que ele conteste a pessoa que se inscreveu no cadastro único. Pode passar? Mas como ela não entrou, nunca entrou aqui no aplicativo, ela terá que fazer um novo cadastro, até mesmo se o objetivo dela é só contestar. Ela terá que fazer um novo cadastro para chegar à possibilidade de contestação, já que esse não foi o caminho que ela seguiu na primeira vez, ou seja, o aplicativo não tem as informações da pessoa. As informações da pessoa estão no cadastro único. Pode passar, por favor? E aí, da mesma forma, ela finaliza o cadastro e aguarda o retorno da análise da Dataprev. Pode passar. Bom, aqui nós temos uma novidade no dia de hoje. Nós temos aí a 16ª versão do aplicativo. E o que tem de novo? A partir de hoje, as mães, as jovens mães, né, aquelas com menos de 18 anos, elas poderão também realizar a solicitação do auxílio emergencial. Essa mudança foi feita para atendimento à medida provisória, que trouxe essa possibilidade para as jovens mães se cadastrarem. Então, a partir de hoje, né, elas podem se cadastrar. Antes nós não podíamos, o benefício não era na lei, né, a lei inicialmente não permitia o benefício para menores de 18 anos. Mas para essa categoria de mães menores de 18 anos, elas poderão ser atendidas pelo auxílio emergencial. Pode passar? Então, assim, quais são essas regras, né, para a solicitação do auxílio? Então, até 18 anos incompletos, e elas precisam cadastrar pelo menos 2 membros na família, ou seja, a própria mãe mais o filho. Mas ela pode pertencer a uma família maior, e um membro da família dela, por exemplo, pode já ter feito o cadastro para o auxílio emergencial. Ela precisa fazer o cadastro compatível com o já feito do outro membro da família. Mas, no mínimo, tem que ser a mãe e um filho. Pode passar? E o fluxo é o mesmo. Ela vai entrar, se cadastrar, o nome, CPF, nome da mãe, data de nascimento, da mesma forma. Pode passar? E vai, da mesma forma, aguardar o retorno da análise da Dataprev, tá? Aqui só um esclarecimento importante, que são as mães que já têm os filhos, né, que já não serve para mães grávidas. São aqueles que têm que ter o filho já com o CPF para poder cadastrar e receber o auxílio emergencial, conforme os critérios que foram estabelecidos na medida provisória. Então, essa é a novidade dessa nova versão. É bastante importante aí um pleito de muitas mães jovens. Podemos passar? Bom, eu vou falar um pouco mais de um outro benefício tão importante quanto o auxílio emergencial, que tem, apesar dos números serem menores, ele é um benefício importante porque ele visa justamente a manutenção do emprego e da renda dos cidadãos brasileiros. Pode passar, por favor? Esse benefício, ele vem de uma lei
uma medida provisória, desculpa, a 936, que institui o programa, e é um programa, essa medida provisória, ela foi publicada no dia 1º de abril. E o pagamento, quem que é o público-alvo desse auxílio? São aqueles empregados que fizeram um acordo com o seu trabalhador. Um acordo que pode visar a redução da sua jornada de trabalho e, consequentemente, do seu salário, redução de 25%, 50% ou 75%. Pode visar a suspensão temporária do seu contrato de trabalho, né? Então, esses dois primeiros itens têm que vir de um acordo ou individual com o seu empregador, ou um acordo coletivo com o empregador, ou então o cidadão ter contrato de trabalho intermitente, que foi algo novo trazido na última regulamentação aí na área de trabalho. Então, nós temos aí em torno de 170 mil trabalhadores que se enquadram nesse regime intermitente, que também já foram beneficiados por esse auxílio. Então, como é que funciona? A gente pode passar, por favor? O empregado e o empregador, eles fazem um acordo. Aqui pode ser empregado doméstico com seu empregador, pode ser empregados de uma grande empresa através de um acordo coletivo, ou pequenas empresas com poucos trabalhadores podem fazer acordos individuais ou acordos coletivos. O empregador, ele entra no site da economia, que se chama Empregador Web, e ele comunica esse acordo estabelecido com seu empregado. Quando ele comunica o acordo e diz a forma do acordo, se é suspensão ou se é redução de carga horária, informa, e ele também indica a conta bancária do empregado nesse site. Bom, a economia transfere essas informações que foram lá incluídas no site para a Dataprev. A Dataprev valida, né, analisa esse cadastro e calcula qual é o valor do benefício. O benefício ele é variável de R$ 216 a R$ 1.813. Essa variação é em função do valor da redução de carga horária, se é suspensão ou se é contrato intermitente. Depois eu coloco um pouco de explicação sobre esse valor. Mas assim, a Dataprev, então, ela calcula o valor do benefício e ela faz uma segmentação. Se a pessoa indicou uma conta na Caixa, se o empregador indicou uma conta na Caixa, ou indicou que o empregado não tem conta, ele não indicou conta bancária, essa informação, esses dados, vêm para a Caixa. Então, a Caixa ela é responsável para pagamento de quem é cliente Caixa, que tem poupança na Caixa, e de quem não informou conta. O restante das pessoas, dos trabalhadores, que têm conta do Banco do Brasil ou em outros bancos, as informações são enviadas para o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil que é responsável aí pelo pagamento de quem tem conta no Banco do Brasil ou que tem conta em outros bancos. E a Caixa, o que ela faz? Ela paga através da poupança Caixa, para aqueles que têm conta na Caixa, e para aqueles que não têm, a Caixa abre uma poupança social digital, de forma gratuita, no mesmo modelo que nós temos para o auxílio emergencial. Então, o trabalhador recebe através da poupança social digital. E para aqueles que têm alguma questão que não é possível abrir a poupança social digital, alguma informação até, algum problema de CPF, algum problema, a gente paga pelo cartão cidadão, que é aquele cartão que a população já está acostumada a receber os seus benefícios sociais. Esses pagamentos, eles são realizados 30 dias após o cadastro feito pelo empregador na plataforma Empregador Web. Então, como eu comentei, a medida provisória, ela foi publicada no dia 1º de abril. Então, no dia 1º de maio, caiu no feriado, já um grupo de trabalhadores inscritos já tinha direito a receber o benefício. Nós começamos o pagamento, por conta do feriado de 1º de maio, o pagamento começou no dia 4 de maio. Do dia 4 de maio até hoje, nós já fizemos aí o pagamento de alguns milhões de pessoas nesse programa. Pode passar, por favor? Bom, então só para deixar bem claro para o cidadão.
O trabalhador que indicou conta na Caixa para receber no benefício ou não informou conta em nenhum banco, ele vai receber na Caixa. Então, ele consulta o extrato da sua conta poupança, ou se ele não tiver conta na Caixa, ele entra no app Caixa Tem, né, com as suas informações, como eu comentei aqui no auxílio emergencial. É a mesma tela, ele vai informar seu CPF, seu nome, o nome da mãe, data de nascimento, vai acessar o Caixa Tem, e aí ele vai ter a informação que ele tem, do valor que ele tem disponível ali de saldo no aplicativo. E o trabalhador que indicou conta em outro banco, ele tem que consultar o extrato da conta no banco indicado. Tá bom? Pode passar, por favor? A conta poupança social digital é a mesma conta, a mesma característica dessa conta do auxílio emergencial. Ela é gratuita, ela permite transferências para outras contas, inclusive contas da Caixa. Ela permite os saques em espécie no autoatendimento, nos ATMs, nos lotéricos, nos correspondentes Caixa Aqui. Ela permite pagamento de contas e boletos, aí pagamento de contas de água, de luz, de gás. Permite transações com cartão virtual de débito e também permite agora as compras, né, na maquininha, que é com QR Code, que ele pode utilizar em todos os estabelecimentos aí físicos, como supermercados, farmácia, e ainda consultar seu saldo e seu extrato pelo app. Ou seja, o trabalhador não precisa procurar um canal físico para acessar o seu recurso e transferir e pagar contas e utilizar aí na rede física, tá? Aqui uma observação, há nesse programa também uma blindagem das contas. Esse benefício, ele não pode ter nenhum débito, nem de tarifa, nem de parcelas de dívida. Esse benefício, ele fica blindado ou na poupança da Caixa ou na poupança digital, ok? Por favor, a próxima. Bom, qual é o valor que o beneficiário recebe, né? Para aqueles que têm contratos de trabalho intermitentes, são 3 parcelas de R$600. Esse público, ele não precisa fazer acordo coletivo. Eles receberam de forma automatizada pelos bancos. Na verdade, todos os intermitentes, eles foram pagos pela Caixa e eles receberam em conta poupança social digital. 3 parcelas de R$600. Esses intermitentes, eles foram pagos, todos os 170 mil intermitentes, foram pagos receberam a primeira parcela no dia 4 de maio. Então, agora, nessa semana, eles já estarão recebendo a segunda parcela do benefício de R$600. Aqueles que fizeram um acordo coletivo ou acordo individual para redução de jornada de trabalho de salário, eles recebem aí uma parcela que é variável, como eu comentei, entre R$261 e R$1.813, que depende de quanto que foi o decréscimo de jornada de trabalho. Esses recebem 3 parcelas do benefício. E para aqueles que tiveram no seu acordo de suspensão temporária do contrato de trabalho, eles recebem 2 parcelas do benefício, que também é variável aí entre R$731 e R$1.813, que é o valor do seguro-desemprego. Tá? Pode passar, por favor. Bom, os pagamentos, então, como eu comentei, são realizados 30 dias após a celebração do acordo coletivo e do cadastro desse acordo pelo empregador lá no site da Economia Empregador Web. Então, os pagamentos já foram realizados pela Caixa no dia 4 ao dia 29 de maio. Hoje, nós já pagamos aí 2,8 milhões de trabalhadores foram beneficiados. Isso corresponde a um valor de 2,7 bilhões em pagamentos. Eu tenho aqui até a previsão dessa semana, de nós pagarmos mais 907 mil trabalhadores. Então, quase mais 1 milhão de trabalhadores receberão nessa próxima semana. E aí, parte desses 527 mil trabalhadores vão receber a parcela 1. Quer dizer, eles celebraram um acordo no mês passado, 30 dias atrás. Mas outros 380 mil trabalhadores que receberão nessa próxima semana já estarão recebendo a segunda parcela do benefício. Pode passar, por favor? E aí um destaque que
esse público tem feito muitas transações utilizando a poupança digital. Nós já temos aí 498 mil transações realizadas nessas poupanças digitais daqueles trabalhadores que receberam o bem. Isso significa 55% do total das movimentações foram da forma digital, mostrando aí que esse público já está, né, aprendendo e já está utilizando do benefício do uso digital do recurso. Pode passar, por favor? E aqui na próxima tela mostra os saques que foram realizados nas poupanças digitais. Vemos aí que o saque primeiro começou de uma forma mais tímida, até porque o programa tinha poucos beneficiários, chegando ao máximo aí no 18 de maio, e agora reduzindo, não porque nós temos poucos beneficiários, pelo contrário, os beneficiários aumentam a cada dia o número de beneficiários, mas porque as pessoas estão utilizando mais os canais digitais. E o total de saque aí de 409 mil, que é inferior ao 45% do total de movimentação. Pode passar, por favor? Bom, as pessoas que precisam, o empregador que quiser mais informações de como fazer esse acordo coletivo, quais são as condições, ele pode buscar informação no site do Ministério da Economia, serviços.mte.gov.br/bem, e tem um número também, que é 158, que é de atendimento do Ministério da Economia. Pode passar, por favor? E na Caixa, nós prestamos para aqueles que recebem na Caixa, nós temos aí um site também, que esclarece várias dúvidas sobre a questão do benefício emergencial, o BEM, e temos um número também, que é o 0800 726 0207. Então, o que eu destaco desse programa é que ele beneficia tanto o trabalhador, que o trabalhador que tiver um acordo com o seu empregador de redução de jornada de trabalho ou de suspensão, ele tem pelo mesmo período a garantia do seu emprego. Por exemplo, se ele fez um acordo de redução da carga de jornada de trabalho em 50% por 3 meses, ele tem garantia, o empregador precisa dar garantia nesse acordo, que ele ficará empregado por mais 3 meses. Então, assim, o programa auxilia o empregado, né, dá uma estabilidade, uma garantia do emprego, né, para esse cidadão, e também beneficia o empregador, que ele vai ter um apoio aí do governo federal para reduzir os seus encargos nesse momento de pandemia. Então, esse é o objetivo do empregado, ter os dois lados, a manutenção do emprego e esse apoio, esse suporte aí ao empregador, para que ele não sofra tanto com o efeito da pandemia. Pode passar, acho que nós fechamos a apresentação. Então, nós abrimos aqui para perguntas. Vou trazer algumas perguntas aqui. Acho que eu vou começar com a pergunta da Letícia Sé, do portal IG, que ela pergunta: a Dataprev e a Caixa divulgam números diferentes sobre o auxílio emergencial. Por quê? Bom, aí ela trouxe os números. Os números que ela está dizendo que são divergentes são sobre o total de pedidos do auxílio. Então, ela diz que a Dataprev, ela informa o número de 112,5 milhões de pedidos e a Caixa de 106,5 milhões. Então, por que dessa divergência? Então, Letícia, esses números não vão mesmo coincidir, ainda mais daqui para frente. Por quê? Porque a maneira de calcular é diferente. A Dataprev, ela calcula por cada processamento que ela faz, por cada análise. E a Caixa, ela calcula por cada CPF inscrito. E como eu comentei aqui na apresentação, há a possibilidade do cidadão fazer um novo cadastro corrigindo informações. Quando tem, por exemplo, a questão da divergência entre cadastros ou da falta de informação. E ele também tem a possibilidade de contestação. Toda vez que o cidadão faz isso, a Dataprev vai ter que reanalisar o seu cadastro e ela conta como mais uma análise, mais um processamento. E a Caixa continua contando como um cidadão.
Então, pela maneira, né, que cada instituição aí, até do papel de cada instituição, cada uma tem a sua maneira de dimensionar aí o apoio que está dando nesse processo, tá? Vou pegar mais algumas perguntas aqui dos internautas. O Anderson Silva está perguntando: quem recebeu a primeira parcela hoje vai receber a segunda quando? Sou de outubro, pensei que já estaria liberada 2 parcelas e só estava uma. Bom, Anderson, para aqueles que receberam a primeira parcela agora, que são 8,3 milhões de beneficiários, que eles receberam a primeira parcela ao longo desse mês, eles receberão a segunda num calendário que ainda será divulgado pelo Ministério da Cidadania. Provavelmente receberá no próximo mês, mas ainda não temos esse calendário. A segunda pergunta é da internauta aqui, Soraya Ferreira. Uma dúvida. Os beneficiários da primeira parcela podem transferir o dinheiro do APP? Então, Soraya, da primeira parcela, você pode utilizar o recurso digitalmente, usando o Caixa Tem, e nessa possibilidade você pode pagar contas, pode pagar boletos e pode transferir para outras contas, além de utilizar o teu cartão digital ou então o token para usar nas maquininhas. Então, quem recebeu a parcela 1 tem essa possibilidade de fazer todas essas movimentações. Só quem recebeu a parcela 2, que recebeu de uma forma, primeiro na poupança digital, e aí não tinha a possibilidade de transferir para outra conta, como já comentado aqui muitas vezes pelo presidente, para evitar aglomerações nas nossas agências. Então, aí sim, nós fizemos um calendário que abre a possibilidade de saque. No dia que você tem habilitado o saque, você também tem habilitado a possibilidade de transferir para qualquer outro banco, outra conta na Caixa mesmo, ou seja, fazer DOC ou fazer TED, ok? Uma outra pergunta aqui, do Roberto Xavier. O que é preciso para fazer o saque do auxílio na própria agência? Quais os documentos necessários? Roberto, você pode sacar o seu auxílio conforme o calendário, na data do seu aniversário, tanto nas agências como no ATM, ou nas lotéricas, ou no Caixa Aqui. Como você faz, então, para esse saque, né? Você tem que gerar, se você sacar sem entrar na agência, basta você gerar o token, que é um código que você gera dentro do aplicativo Caixa Tem, você escolhe a opção sacar sem cartão. Aí você gera esse token, se dirige a um ATM e saca. Agora, se você não conseguir fazer isso por algum motivo, por exemplo, você perdeu o seu celular, não está com acesso a esse aplicativo, Caixa Tem, aí sim você pode se dirigir a uma agência da Caixa de posse de um documento válido com foto, né? Quais os documentos que são possíveis? Você pode levar a sua carteira de identidade, a sua carteira de motorista, a sua carteira de trabalho, né? Então, tem vários documentos que você pode utilizar, né? Inclusive, mas desde que válido e com foto, tá? Nós temos mais informações aí no nosso site com a lista dos documentos, ok? Passaporte também, tinha esquecido. Ok, Roberto? A outra pergunta do Ronaldo Freire: como faço para gerar esse código e sacar na lotérica? Eu acho que eu acabei de responder, né? Gerar o código no aplicativo Caixa Tem, escolhendo a opção sacar sem cartão. Aí você consegue gerar esse código e ele tem validade de 1 hora. Isso é importante, viu, Ronaldo? É bom você sacar quando estiver perto já da onde você pretende sacar, ou na lotérica ou no ATM, porque ele tem duração de 1 hora. Uma outra pergunta aqui da Gésa Fernandes. Caixa, gostaria de saber se posso usar meu benefício para compras em supermercado. O meu é conta digital e só posso sacar dia 3.
Antes disso, posso usar no supermercado? Gesa, pode sim. Você pode usar de duas maneiras. Vários mercados já estão aceitando o cartão virtual que você gera no aplicativo Caixa Tem. Então, você pode usar, é um cartão, aparece mesmo o desenho de um cartão igual ao físico, só que ele aparece no celular virtual, ele tem um número e ele tem um CVV que é gerado, que aí você consegue fazer as suas compras, ou então você pode gerar o token, que também tem ali no Caixa Tem, e também utilizar nas maquininhas nos estabelecimentos físicos, como o supermercado, que foi o que você perguntou aqui para nós. Ok, Carmen? Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta, gente? O presidente da Sara Teófilo, do Correio Brasiliense, o presidente anunciou uma quarta parcela do auxílio. Já se sabe se o valor será R$200, como sugerido pelo ministro Paulo Guedes. A Caixa está preparada para manter a operação para o pagamento de uma quarta parcela? Bom, como eu comentei aqui no início, a Caixa tem o papel de ser o agente pagador, né? A política pública é do governo federal, o gestor é o Ministério da Cidadania. Então, nós aguardamos aí a indicação, né? Aguardamos a determinação, o marco legal que fale se o benefício será prorrogado, qual o valor da parcela. Mas, independente disso, a Caixa está pronta, sim, a Caixa poderá continuar a operação como tem feito, como nós já pagamos a primeira e a segunda parcela aí com bastante sucesso. Outra pergunta aqui da Gioconda Brasil, da TV Globo, ela pergunta, quantas pessoas estão elegíveis para receber a partir de hoje? Então, como eu comentei também no início, as nossas agências abriram hoje no sábado, 2.213 agências, e aquelas pessoas que são 2,6 milhões de pessoas que fazem aniversário em janeiro, que já receberam digitalmente o seu recurso na poupança digital, a segunda parcela, a partir de hoje elas podem continuar usando digitalmente ou então tem a possibilidade de saque nos nossos canais de atendimento. E para aquelas que têm conta em outro banco, né, e que fazem aniversário aqui em janeiro, esses 2,6 milhões, hoje automaticamente o saldo que ficou nas suas poupanças digitais migraram para as contas que eles receberam a primeira parcela. E eles podem utilizar da maneira como sempre utilizaram, os seus recursos na sua conta. A outra pergunta da Gioconda é por que poupança digital e não conta digital? Qual é a diferença? Olha, Gioconda, a lei, né, a 13.982, que instituiu o auxílio emergencial, trouxe esse nome, essa nomenclatura, que é conta poupança social digital. Então, assim, conta poupança, ela não tem nada de diferente, não tem diferença entre essas duas nomenclaturas que você vê aí na imprensa, tá? Mas o nome correto que foi trazido pela lei é esse, conta poupança social digital. A terceira pergunta, também da Gioconda, terceira e última aqui, Caixa registrou automaticamente as pessoas na poupança digital, ou as pessoas pediram para receber dessa forma, né? Bom, na primeira parcela, as pessoas que não indicaram conta, quando fizeram o seu cadastro, nós abrimos uma poupança social digital de forma gratuita, tá? Na segunda parcela, como uma estratégia de não ter aglomerações, de não se repetir as filas que nós tivemos há um mês atrás, nós fizemos o crédito na poupança digital e agora abrimos o calendário para saque. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Perguntar para os meus colegas aqui. Vamos ver. Do Nelson Ferretti, do jornal Folha Nossa, de São Paulo. As pessoas que não conseguiram receber ainda a primeira parcela do auxílio emergencial tiveram que refazer e ainda estão aguardando avaliação. Quando irão receber? Nelson, as pessoas que
que tiveram o seu cadastro inconclusivo ou que precisaram fazer uma nova solicitação para corrigir, para complementar informações, elas seguem o processo como eu comentei. Finaliza o seu cadastro, vai para a análise da DataPrev e a Caixa aguarda receber a ordem de pagamento pelo Ministério. Tá? Nós não sabemos, né? Mas logo que recebermos, nós publicaremos o calendário para pagamento dessas pessoas. Mais alguma? Isso, a pergunta 2. Tá. É da Gioconda também, né? Mas, então, a quarta pergunta da Gioconda Brasil, da TV Globo. Não, essa aqui eu já fiz. Quantas pessoas estão elegíveis para receber a partir de hoje? Essas já foram. Então, já foram todas. Então, fechou. Fechamos. Fechamos por hoje, acho que respondi todas as perguntas. E agradeço muito a atenção de vocês. E espero aí que tenhamos mais perguntas e para responder na próxima oportunidade. Muito obrigada, boa tarde a todos, bom final de semana.